E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fechar essa série aqui, que eu fiz essa playlist para vocês aí, de como escolher nossas ações. Então nós já falamos aí sobre como escolher as ações por setores, por saúde financeira e por governança corporativa. Nós já temos esses 3 vídeos aí na nossa playlist. Se você não viu esses vídeos ainda, eu vou deixar aqui no card no vídeo aqui para vocês acessarem. E hoje nós vamos falar da análise qualitativa da empresa. Até agora, esses 3 últimos parâmetros que eu falei, setores, saúde financeira e governança corporativa, quando a gente vai analisar essas empresas por esses parâmetros, a gente olha o passado histórico dessas empresas. Então, a gente vê tudo que já aconteceu com ela nos últimos anos, então a gente consegue ter uma noção de como que essa empresa veio desempenhando até aqui. E na análise qualitativa, a gente começa a projetar o futuro da empresa, o que a gente acha que essa empresa vai ter como futuro. E para a gente fazer essa análise, a gente tem que escolher alguns parâmetros, né? A gente tem que ter alguma base para a gente fazer essas análises entre as empresas, mesmo que sejam de setores diferentes, mas a gente tem que ter alguns parâmetros para a gente começar analisar elas qualitativamente. E eu vou passar para vocês quais foram os parâmetros que eu utilizei quando eu comecei a investir. Tá bom? E deram muito certo, então eu passo para todo mundo desse jeito. E quando eu comecei a investir, para eu pegar muitas das minhas empresas, claro que nem todas eu utilizei isso, mas a grande maioria das empresas que eu peguei, eu utilizei isso, tá? Para definir se eu ia colocar ou não elas na carteira. E os parâmetros que eu utilizei foram as 5 forças de Porter. E elas são interessantes porque você consegue usar elas para todas as empresas, ou para quase todas as empresas, né, para você analisar na bolsa, e você tem um bom parâmetro, né, já reconhecido aí, para fazer essas análises, tá bom? E essas 5 forças de Porter são rivalidade entre os concorrentes, ameaça de produtos ou serviços substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos entrantes. E aí eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho de cada uma delas e como que eu fiz para escolher as empresas, e vou dar um exemplo de algumas empresas aí também. Vamos lá. E a primeira delas é a rivalidade entre concorrentes. Nesse parâmetro aí, o que a gente tem que analisar? Analisar qual é o peso que tem a concorrência nesse mercado dessa empresa. Então, por exemplo, se tem muitos concorrentes, se tem muitos produtos que essa empresa vende que são iguais no mercado, o quanto esses concorrentes barram, né, ou então influenciam no crescimento dessa empresa, se é fácil de esses concorrentes tomarem muito espaço de mercado dessa empresa, que isso pode prejudicar a empresa, entendeu? Então, essas análises a gente tem que fazer aqui, olhando a rivalidade entre os concorrentes. E para exemplificar aí, eu vou dar uns exemplos aí de algumas empresas. Por exemplo, a WEG, tá? Empresa WEG. No Brasil, ela tem pouco concorrente. No mundo ela não tem tanto concorrente, mas no mundo ela, claro, que vai ter mais concorrentes. Tá bom? Mas no Brasil ela é praticamente unanimidade. Você falou dos produtos dela aqui, você já lembra a WEG praticamente. E você vê aí que a WEG é super bem administrada, gerida e tudo mais. E no mundo, como eu falei, tem alguns concorrentes, mas mesmo assim ela é muito conceituada. Então assim, ela não tem tanta rivalidade assim de concorrentes que possam concorrer com ela. Uma empresa completamente oposta a isso daí, que é muito boa também, muito bem administrada, vem sendo muito bem administrada nos últimos anos, mas que tem uma rivalidade entre concorrentes gigantesca, é a Magazine Luiza, por exemplo, a Lojas Americanas, Casas Bahia. Elas têm concorrente em tudo quanto é lugar, né? Então assim, a rivalidade entre concorrentes desses 2 tipos de negócio, desses 2 tipos de empresa, você tem que analisar. E aí como que você vai fazer? A WEG seria mais fácil, né? Porque ela praticamente não tem concorrente. Mas a Magazine Luiza, tendo muito concorrente, você tem que ver qual é o poder desses concorrentes em relação a ela. São muitos concorrentes que conseguiriam tirar ela do mercado, diminuir o mercado dela. Isso daí é uma análise que você tem que fazer olhando o futuro. O segundo ponto é ameaça de produtos ou serviços substitutos. Então, nesse ponto aqui, você tem que analisar se no futuro você vê algum produto ou algum serviço que pode substituir os produtos dessas empresas. Então eu vou dar um outro exemplo para vocês aí, que é empresas de seguros, por exemplo. Eu não vejo que a médio, curto e até a longo prazo nenhum produto que vá substituir o seguro, o tipo que a gente usa hoje de seguros. Então assim, isso daí é um ponto positivo para essas empresas, né, de seguros. Para pontuar algumas empresas aí com esse parâmetro como sendo um ponto negativo, seriam, por exemplo, as empresas de tecnologia, né? Porque nós temos inovação praticamente todo dia, e no futuro vai ter muito mais. Então assim, é muito mais fácil entrar outras empresas, ou outros produtos, outros serviços que substituam as tecnologias que nós temos hoje. Esses 2 tipos de setores aí são setores que
tem essa diferença nessa análise, né, de ameaça de produtos e serviços que podem substituir eles, né? O terceiro parâmetro aí é o poder de barganha dos fornecedores, tá? E nisso daí a gente tem que analisar o tamanho da empresa fornecedora, porque normalmente as maiores empresas ganham nesse poder aí, né, nessa força de embate aí entre as empresas. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aí de novo da WEG, por exemplo. Os fornecedores de WEG, quem tem mais barganha? A WEG ou os fornecedores? Eu acredito que seja a WEG, né? Porque os fornecedores, primeiro, que não vai ter tanta concorrência, assim, tantos clientes do mesmo produto para eles venderem sem ser a WEG. E segundo, que a WEG é uma potência, né? Ela é gigante. Então, ela tem muito mais poder de barganha do que os fornecedores, correto? Outra empresa aí que tem muito poder de barganha com os fornecedores também pode ser a Petrobras, por exemplo. Então, essas empresas aí, elas são muito grandes e elas têm um poder de barganha muito grande com os fornecedores, né? E um exemplo do outro lado seria mesmo as empresas de varejo, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Casas Bahia. Por quê? Porque tem muita concorrência, né? Então, se o fornecedor falar, ó, eu tenho esse produto aqui desse jeito, se uma delas não quiser, vão ter outras várias empresas que vão querer, né? Então, o poder de barganha delas é um pouco menor do que uma WEG, uma Petrobras, que tem menos concorrência, né, nesse mercado aí. Outro exemplo que eu posso dar desse daí é o setor de saúde também, né? Os fornecedores têm muito poder de barganha contra as empresas no setor de saúde, tanto bucal quanto plano de saúde, todas essas daí. Porque, querendo ou não, saúde é uma coisa prioritária, né? Então, uma das coisas prioritárias, né? Então, assim, pô, se uma empresa não quiser comprar, vai ter cliente querendo comprar. Nem que seja o governo, né? Porque saúde pública, eles vão querer comprar. Então, né, esse poder de barganha do fornecedor, eu acredito que nesse ponto aí seja maior do que as empresas clientes, né? O quarto ponto aí é o poder de barganha dos clientes. E nisso daí tem dois pontos interessantes para a gente ver, tá bom? Primeiro, que como o poder de barganha dos fornecedores, você tem que olhar qual empresa é maior, né? Além de olhar os concorrentes e tudo mais isso daí. Normalmente, empresas maiores vão ter um poder de barganha maior com seus clientes, né? Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, não sei se vocês sabem, mas no Brasil praticamente 100% dos combustíveis fósseis que a gente tem no Brasil são fornecidos pela Petrobras. Então a gasolina, o diesel aqui, é todo fornecido pela Petrobras. A Ipiranga, a Raízen, o Ali, todos eles compram da Petrobras. Então, assim, o poder de barganha que a Petrobras tem com esses clientes é gigantesca, né? Que só tem ela que fornece. Se ela fornece, cara, ela é maior, ela chega e fala, quer comprar de mim? Se você não quiser comprar de mim, você vai ficar sem comprar, porque não tem outro para comprar, né? E o outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, que é importante ver essa parte do poder de barganha dos clientes, porque é importante analisar se essas empresas elas têm diversificação no número de clientes e se elas não têm uma dependência muito grande de poucos clientes, né, 1, 2, 3 clientes só, para longo prazo. Por quê? Porque isso daí pode ser perigoso, porque esse cliente pode, de repente, mudar de fornecedor e essa empresa ficar arrebentada, né? Porque ela tem uma dependência muito grande de um cliente só. Então isso daí também é importante olhar, né? E aí eu dei o exemplo, né, da Petrobras, que tem muito poder em cima dos seus clientes. E eu vou dar um outro exemplo, que é as empresas de varejo de novo, né? As empresas de varejo, elas não têm tanto poder de barganha assim com os clientes. Por quê? Porque tem muita concorrência, muita loja. Então, se você não botar o preço mais baixo e ter a melhor qualidade, o seu cliente não vai comprar com você. Ele vai entrar no celular, vai entrar no aplicativo de um concorrente seu e vai comprar por lá, né? Então, assim, o poder de barganha ali, fora que você pode ver que esse tipo de setor aí, eles dão muito desconto, né? Para quê? Para atrair os clientes, para conseguir manter os clientes, fidelizar os clientes. Então, assim, o poder de barganha dos clientes é muito grande. Você consegue negociar isso daí na própria loja, com o gerente, chama lá o supervisor e consegue negociar, né? Então, esse daí é um ponto negativo para esse setor, né? E a última força de Porter aí, das que eu falei, seria a ameaça de novos entrantes. Tá? E aí eu vou dar alguns exemplos agora para vocês aqui. A WEG, por exemplo, a maior parte das forças que eu falei aí, né, dos parâmetros, ela é excelente, né, muito boa. Só que nessa parte aí, por exemplo, de ameaça de novos entrantes, sempre há o risco, pode ser pequeno, mas sempre há o risco de, por exemplo, uma empresa chinesa, por exemplo, vir e entrar nesse mercado, né, porque a China toma conta de muita coisa aí, né,
parece muita coisa e eles entram com força, com poder e baixando o preço. Então, isso daí seria um ponto meio negativo para esse setor, né? Já, por exemplo, o setor de bancos tem uma barreira de entrada muito maior. Apesar de estar tendo tantos bancos digitais entrando assim no mercado, mas os grandes bancos no Brasil, a gente não tem muita concorrência neles, tá? Então a gente tem uns 4, 5 bancos aí que são os maiores e que, assim, já tem uma base de clientes gigante, já tem muitos anos no Brasil, né? E que tem uma força, um poder, principalmente com as grandes empresas no Brasil, que é difícil de outros bancos de fora, ou então bancos até aqui, né, entrarem e disputarem esse mercado de verdade. Outro setor aí que eu posso falar é o setor de saúde, porque no Brasil é muito burocrático você abrir uma empresa nesse setor de saúde, né? Tem todas as normas, vigilância, tem toda a parte burocrática para entrar nesse setor aqui no Brasil, né? E a gente sabe que empreender no Brasil é difícil. Imagina quando você já tem mais esse entrave aí, né? O que não impossibilita de ter novas empresas. Claro que tem o risco de ter novas empresas, né? Mas o risco é um risco mais baixo, é um risco menor de você perder mercado. Tanto que você pode ver aí, por exemplo, que empresas de plano de saúde, você não vê entrando uma todo dia aí, né? Aparecendo uma por dia. Não, as empresas normalmente são aquelas que a gente já conhece e que já estão há anos no mercado aí, vão se fortalecendo, melhorando, crescendo, tá? E as pessoas têm já uma confiança nessas empresas, né? Então é um setor mais difícil de ter uma entrada nesse mercado aí. Então, pessoal, vocês veem aí que essas análises, a gente faz projeções para o futuro da empresa e não como a gente estava fazendo nos outros parâmetros que a gente tinha visto anteriormente, que era vendo o passado histórico das empresas. Então essa análise aí qualitativa é muito importante ser feita, porque você vai ficar com essas empresas aí por muito tempo, né? Para longo prazo, talvez para o resto da vida. Talvez você nunca mude nenhuma dessas empresas aí. Tomara que não, né? Isso é ótimo, porque aí você bateu o martelo certinho na empresa boa, né? Na empresa certa. E outra coisa que eu queria falar também é que com esses parâmetros aqui a gente consegue dar peso para as nossas empresas dentro da nossa carteira, tá? Utilizando exatamente essas 5 forças de Porter. E mais para frente eu vou mostrar isso daí para vocês também. Então essas 5 forças de Porter ajudam muito nisso daí também. E essa é a última análise que eu faço antes de escolher uma empresa, tá bom, pessoal? É a análise qualitativa. Então essas 4 análises aí que eu faço: setores, saúde financeira, governança corporativa e análise qualitativa. Depois que eu fiz isso tudo aqui, vocês viram que eu fui filtrando as empresas, né? Então aqui eu cheguei em algumas empresas, né? E agora, eu bato o martelo e pego elas direto? Não. Eu filtrei as empresas. A partir de agora, eu tenho que pegar, entrar nos releases das empresas, entrar nos relatórios gerenciais, ir acompanhando a empresa e bater o martelo para ver se essas empresas são realmente as que eu quero colocar na minha carteira, tá bom? Então agora você analisa as empresas a fundo, né? Você entra lá no site de relação de investidores das empresas, começa a entender os projetos dela, começa a ler os releases dessas empresas, acompanhar essas empresas e ver os projetos futuros dela. E aí, depois disso, se for a empresa que você gostou mesmo, confirmando depois disso daqui, pronto, bate o martelo, pega ela e bota na sua carteira, tá bom? Então, essas análises aí ajudam muito, né, a filtrar aquelas 400 empresas que tem na bolsa para chegar de um jeito mais certeiro em empresas boas, em empresas do seu perfil, né, que vão encaixar com o seu perfil e serão boas para você, tá bom? Para o seu perfil. Então desse jeito aqui você consegue analisar essas empresas e escolher a melhor empresa para você sem precisar de dica quente, sem precisar de recomendação de ninguém. Desse jeito aqui, seguindo esses passos, você vai conseguir você mesmo escolher suas empresas, tá bom? E isso é a melhor coisa que existe, porque você vai ter independência de outras pessoas, você não vai precisar mais que outras pessoas te digam o que fazer. Você vai aprender a fazer você mesmo. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário aí, se discordarem também das minhas análises que eu fiz aí, tá? Claro, foi rápido aqui, só para dar exemplos. Mas vocês podem deixar nos comentários aqui, pode mandar mensagem lá no meu direct no Instagram também, que eu respondo todo mundo. Então já deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí, compartilha esse vídeo que ajuda muito também a divulgar no YouTube, tá bom? E nesse vídeo eu fico por aqui. Até o próximo. Valeu!